Eu quero ler um texto em Gálatas e eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre como funciona a fé. Vimos já nas ministrações anteriores que a fé sem a palavra ela é estéril. Precisamos misturar a palavra de Deus com a nossa fé. Vamos aprender um pouquinho mais, vamos avançar um pouquinho mais, vamos crescer um pouquinho mais neste assunto tão especial. Gálatas 3, 6 a 11 diz assim: considerem o exemplo de Abraão. Preste atenção no exemplo dele. Ele é um modelo, ele é um ícone, ele é um referencial. Considere, preste atenção, a Bíblia está dizendo. Aprenda com ele. Ele creu em Deus. Isso lhe foi creditado como justiça. Nós estamos aprendendo o que é justiça. Justiça é o estado daquele que é aceito por Deus. E somente é aceito por Deus aquele que está sem iniquidade, sem pecado. Aquele que é justo. Este é aceito por Deus. Como é que Abraão se tornou justo e aceito por Deus? Crendo em Deus, pela fé. Olha o versículo seguinte: estejam certos, isto é assim, factível. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Ah, eu achava que eram os judeus que eram descendentes de Abraão. Está enganado. Quem são os filhos de Abraão? Os que são da fé. Diga assim, ó eu aqui, ó. Os filhos de Abraão são os que creem em Deus, os da fé. Olha a continuação no versículo 8. Prevendo a Escritura, profetizando a Escritura, declarando no futuro que Deus justificaria nós, os gentios, pela fé, anunciou primeiro as boas novas, o evangelho a Abraão. Por meio de você todas as nações serão abençoadas. Eu diria amém, aleluia. Todas as nações serão abençoadas, inclui o Brasil. Todas as nações. Meu irmão, minha irmã, não desista do Brasil. O Brasil é um país fantástico, maravilhoso. Tem direito às bênçãos que Deus prometeu a Abraão. Aleluia. Graças a Deus por isso. Isso aqui é muito importante. Somos abençoados por sermos descendência de Abraão. Como é que nós nos tornamos filhos de Abraão? Crendo e recebendo Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Isso me dá direito a ser descendência, me dá direito à filiação abraâmica. Olha por gentileza Gálatas 3, 14 e 16. Isto para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Como é que a bênção de Abraão chegou até a mim e você? Através de quem? De Jesus. Através de Jesus, as bênçãos prometidas a Abraão, as promessas feitas a Abraão, pudessem chegar a nós, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Olha o versículo 16. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, no singular, um descendente. A Escritura não diz aos seus, no plural, descendentes, como se falando de muitos descendentes, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quem é descendente de Abraão? Cristo Jesus. Quem é o descendente de Abraão? Cristo Jesus. Quem é o descendente de Abraão? Cristo Jesus. Quem é a semente de Abraão? Cristo Jesus. Quem é o espermatozoide de Abraão? Cristo Jesus. A palavra semente, descendente no grego é espermatozoide. Está lá no grego. É Cristo Jesus. Agora eu e você estamos em Cristo. Por estarmos em Cristo, existe uma promessa de Deus sobre a sua vida. Você não está entendendo. Existe uma promessa de Deus sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã.
Existe uma promessa de Deus sobre a minha vida. E a promessa é: eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. Eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Meu Deus! Sabia disso? Que existe uma promessa sobre a sua vida? Você não precisa responder às calúnias e aos levantes. Deixe que Deus trate disso. Deixe que Deus trate disso. Existe uma promessa divina sobre a sua vida. Você está em Cristo Jesus. A promessa feita a Abraão é a sua promessa. Aleluia. Coisa tremenda. Olha o versículo 9 de Gálatas 3:9. Assim, os que são da fé são ou são abençoados, junto com Abraão, homem de fé. Meu irmão, você já é uma bênção. Eu gosto muito de um irmão, o Rodrigues, ele me encontra e diz assim: ô abençoado. Não tem como você dizer assim para o crente: Deus te abençoe. Agora o Pio me tira essa também. Como você vai dizer para um crente: Deus te abençoe, se a Bíblia está dizendo que você já é um abençoado? Então ele vai dizer assim: Deus, como que eu digo então? Eu digo assim: ô abençoado. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: você é um abençoado. Aleluia. Assim os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Versículo 10. Já os que se apoiam na prática da lei. Meu irmão, vamos ficar a noite toda aqui hoje, vamos? Olha o que está escrito ali, ó. Já os que se apoiam na prática da lei. O que é a prática da lei? A prática da lei é: se eu jejuar, Deus me abençoa. Isso é prática da lei. Se eu fizer isso, Deus vai fazer aquilo. Se eu fizer isso, Deus me dá aquilo outro. Isso é prática da lei. Se eu guardar o sábado, Deus me abençoa. Se eu guardar os 10 mandamentos, Deus me abençoa. Aqueles que se apoiam na prática da lei. Olha o texto, por gentileza. Estes estão debaixo de bênção? Estão debaixo de maldição, diz a Bíblia. Pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Como ninguém consegue guardar toda a lei, se tornam malditos. Meu Deus. Olha o versículo 11. É evidente que diante de Deus ninguém será justificado pela lei, pois o justo viverá pela... Vamos ler todos juntos? O justo viverá pela fé. Mais uma vez: o justo viverá pela fé. Agora diga assim: eu vivo pela fé. Uma vez mais: eu vivo pela fé. Aleluia. 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 Abraão foi um homem abençoado. Pode aplaudir Jesus. Aleluia. Deixa eu explicar para você que de repente está vindo pela primeira vez aqui. Eu sou meio doido assim mesmo, ok? Mas quando nós aplaudimos, nós estamos abençoando Jesus. Por isso que a gente aplaude, ok? Nós aplaudimos para abençoar Jesus. Quando nós declaramos assim, aleluia, a palavra aleluia significa louvado seja Deus. Eu vou dizer aleluia, você diga louvado seja Deus. Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! Louvado seja Deus! É isso aí. É isso que significa aleluia. Louvado seja Deus. Abraão foi um homem bem abençoado, muito abençoado. Ser abençoado, o que significa ser abençoado? O que é ser abençoado? Ser abençoado é obter tudo aquilo que o homem, por seus próprios esforços e capacidades, não pode obter. Ser abençoado é quando você usa a sua capacidade, a sua habilidade, a sua formação, os seus relacionamentos, e você chega até aqui.
E quando você vai além disso, porque você está sendo abençoado. Ser abençoado é tudo aquilo que Deus dá a mim e a você, além da nossa capacidade, além da nossa habilidade, além das nossas qualificações. Isto é ser abençoado. Você não está entendendo. Eu estou dizendo que o homem sem Jesus, ele é limitado. O homem com Jesus, ele é ilimitado. Ele é abençoado por Deus. Aleluia. Oh, que coisa tremenda. Ser abençoado é obter o todo de Deus. Ser abençoado é materializar as promessas de Deus. Ser abençoado é uma postura de fé. O justo viverá pela fé. Aleluia. Graças a Deus. A Bíblia fala que Isaac, o filho de Abraão, que Deus deu a ele, Abraão, ele foi abençoado, mas foi tão abençoado, Isaac foi tão abençoado, que uma nação inteira tinha inveja dele. Você pode imaginar isso? Um homem, ele prosperou materialmente, ele tinha sabedoria, ele tinha a graça de Deus, ele tinha favor de Deus, ele era tão abençoado, que uma nação inteira começou a ter inveja dele. Isso significa que eles vão ter inveja de você, meu irmão. Se você entende que existe uma promessa sobre a sua vida, e que você tem direito às bênçãos de Abraão sobre a sua vida, prepare-se, porque eles vão ter inveja de você. Vão ter inveja. E aí vão falar de você. Aí vão falar do seu terno, da sua gravata bonita, do seu sapato bonito, do seu carro, da sua casa, do seu avião, do seu navio, da sua empresa. Inveja, inveja. Prepare-se. Deus já começou a abençoar você, porque você é herdeiro dele. Mesmo que as pessoas tenham inveja de você, continue desfrutando da sua herança. Não importa o que eles digam, continue desfrutando da sua herança. Você precisa tomar uma decisão de viver uma vida feliz. Não deixe ninguém dizer para você como é que você deve viver a sua vida. A sua vida foi dada por Deus, é um bem, é uma dádiva de Deus. Não deixe as pessoas dizer como é que você vai viver a sua vida. A sua vida é a sua vida. A Bíblia fala que Abraão, já velho, Gênesis 24:1. Abraão já era velho, de idade bem avançada. Quando a Bíblia repete a mesma ideia, ele já era velho. Se era velho, é de idade bem avançada, né? Então, porque já era velhinho mesmo. E olha o que o texto diz: e o Senhor em tudo o abençoará. O Senhor em tudo, em tudo. A psicologia diz que eu e você temos áreas fortes na nossa vida, mas algumas áreas são fracas. Abraão tinha só área forte. Não tinha área fraca não. Em tudo esse homem foi abençoado. Em tudo. Na saúde, na família, nos negócios, no seu rebanho, no avanço, nas conquistas, na idade. Em tudo esse homem foi abençoado. Você imagina? Ele teve um filho com 100 anos de idade. É abençoado. É abençoado. Em tudo ele foi abençoado. Em tudo. Como foi que Deus abençoou Abraão? Como foi que ele acessou essas bênçãos? Através da fé. Gálatas 3:9 diz assim: dessa forma, aqueles que têm fé são abençoados, assim como Abraão foi abençoado porque creu. Abraão, um homem de fé. Os que têm fé são abençoados. Qual o tamanho da fé de Abraão? Quanto foi que Abraão creu? Romanos 4:13. Romanos 4:13. Olha o tamanho da fé dele, olha o tamanho da bênção dele.
Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo. Qual que é o tamanho da bênção dele? Do mundo. Herdeiro do mundo. Ele recebeu esta promessa mediante a justiça que vem da fé. Como é que ele acessou esta herança? Pela fé. Que tamanho de bênção ser herdeiro do mundo. Eu viajei em muitos países, muitos lugares eu já fui. África, Ásia, América Central, do Norte, do Sul, Europa. E em alguns lugares que eu fui, eu me sentia um verdadeiro estrangeiro. Até que eu li esse texto uma vez. Eu falei, se Abraão é herdeiro do mundo, eu sou descendente de Abraão por estar em Cristo, então eu também sou herdeiro do mundo. Então, aonde eu estiver no mundo, é meu. Pronto. Onde estiver, eu sou herdeiro disso aqui. Estou na África, isso aqui é terra minha. Estou na Ásia, isso aqui também me pertence. Eu estou na América do Norte, América Central, América do Sul, isso é meu. Nós somos herdeiros do mundo. Aleluia. Abraão creu ao ponto de Deus lhe tornar herdeiro do mundo. Como nos tornamos em descendência de Abraão? Mais uma vez, Gálatas 3, agora 26 e 29. Todos vocês são filhos de Deus. Como que eu me torno filho de Deus? Mediante a fé em Cristo Jesus. Você é filho de Deus, filha de Deus? Amém? Como é que você se tornou filho e filha? Crendo em Jesus. Olha o versículo 29. E se vocês são de Cristo, diga eu sou. Eu sou. E se vocês são de Cristo, diga eu sou. Eu sou. São descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Queridos, isso é assim. É desse jeito. Meu irmão, minha irmã, Deus tem muito para vocês. Primeiro Ele te torna herdeiro do mundo. Depois Ele te dá maturidade para você desfrutar dessa herança. Coisa tremenda. Como funciona a fé? João capítulo 20, a partir do versículo 24. Como funciona a fé? Olha que tremendo esse texto. Jesus havia morrido e ressuscitado. Agora Jesus aparece aos discípulos. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Aonde você estava, meu irmão, quando Jesus apareceu? Tem gente que não está no lugar que deveria estar, não é verdade? Hã? Jesus aparece e Tomé não estava lá. Jesus ressuscitou, apareceu e Tomé não estava lá. Olha o versículo seguinte. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos dele, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Você imagina, todos os discípulos viram Jesus, creram em Jesus. Tomé, você não estava aqui, Tomé, mas Jesus ressuscitou. Não creio. E ele disse assim, não basta vê-lo. Eu quero tocar ali, na cicatriz ali, na ferida, onde ele levou a lançada aqui no lateral, aquela lançada aqui, eu quero ver se tem aquela ali. Não basta só ver, eu tenho que tocar. Uma semana mais tarde. Uma semana mais tarde. Queridos, os discípulos curtiram, se alegraram, viveram uma semana cheia de esperança, porque eles viram e creram em Jesus. Tomé uma semana a mais de tristeza, de angústia, de desespero, porque não creu. Pastor, que semana difícil, pastor. Creia e a semana fica fácil, meu irmão. Olha o que o texto diz. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Tomé estava na turma agora. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou. Pode querer trancar, meu irmão. Jesus entra.
Tremendo, né? Eu amo Jesus. Tremendo, tremendo. As portas estavam trancadas. Porque não sei o quê. Jesus entrou. Olha o que o texto diz. Pastor, lá na repartição pública onde eu trabalho, as portas estão trancadas. Na minha empresa, lá onde eu trabalho, pastor, as portas estão trancadas. Na faculdade, as portas estão trancadas. Chame Jesus para entrar com você. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Jesus está dizendo: paz seja com vocês. Jesus está dizendo: shalom seja com vocês. Meu Deus. E olha o que diz o texto. Disse Jesus a Tomé: coloque o seu dedo aqui, Tomé. Mas Jesus nem estava lá quando ele disse que ele tinha que colocar o dedo. E Jesus precisa estar lá para saber o que você pensa? O pastor precisa estar lá quando você entra na balada, minha irmã, meu irmão? O pastor precisa estar lá quando você dá aquele cheque, aquele um. Olha o texto ali. Coloque o seu dedo aqui, Tomé. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar. E creia, Tomé. Olha o que Jesus está dizendo. Pare de duvidar e comece a crer. Ou você crê e pega, ou você duvida e larga. Olha o que Jesus disse, olha o versículo seguinte. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes, alegria completa, tem os que não viram e creram. Felizes os que não viram e creram. Felizes os que não viram e creram. Meu Deus! Quem foi que disse isso? Felizes são os que não viram e creram. Quem disse isso? Jesus. Uau! Ele sabe o que está dizendo? Sim ou não? Claro que sabe. Digam todos por gentileza: eu não necessito ver para depois crer. Eu creio e por isso eu vejo. Aleluia, 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 aleluia. Que coisa tremenda. Eu vou explicar isso melhor para você. Olha os versículos 30 e 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, miraculosos, que não estão escritos, registrados no Evangelho de João. Muitos outros. Agora, olha o versículo aí. Mas estes que estão registrados, todos os milagres que Jesus fez, que estão ali nos Evangelhos, foram escritos para que vocês creiam. Foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. A palavra vida aqui no grego ela é muito importante, refere-se à vida divina, à vida abundante, à vida que não foi criada, à vida eterna. Mais uma vez, com toda a liberdade, diga assim: eu creio que Jesus Cristo é o Cristo, o ungido de Deus, o Filho de Deus. Por isso, eu sou o herdeiro
da vida abundante, da vida eterna. Por isso, eu sou mais que vencedor. Por isso, eu tenho a mente de Cristo. Por isso, eu sou rei sacerdote. Aleluia, 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 aleluia. Mas estes sinais miraculosos foram escritos para que vocês creiam. Qual é o propósito dessa narrativa bíblica? Para que eu e você creiamos. E felizes são aqueles que não viram e creram. E por que eu tenho que ler a Bíblia? Para ser feliz. Felizes os que não viram Jesus ressurreto e creram. Tudo isso foi escrito para que você creia. Vamos aprender com isso. Você crê que Lázaro ressuscitou dentre os mortos? Você crê que Pedro andou sobre as águas? Você crê que Bartimeu, que é aquele cego, começou a ver? Você crê que o filho da viúva lá de Naim ressuscitou? Você crê que Jesus multiplicou pães e peixes? Você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Tudo isso está escrito para que eu e você creiamos. Nós cremos na palavra de Deus, aleluia. Agora, você testemunhou, você estava lá pessoalmente, quando Lázaro ressuscitou? Quando os pães foram multiplicados? Quando Pedro andou sobre as águas? Nós cremos porque está escrito. Entenderam? Entenderam? Nós cremos porque está escrito. E nós sabemos que é a palavra de Deus. E ela é a palavra de Deus, e por isso nós cremos. A Bíblia foi escrita para que eu e você creiamos que Jesus é o Cristo. Para que saibamos que Ele é o Filho de Deus. E crendo, tenhamos vida, vida abundante, vida feliz, no nome de Jesus. Eu e você vemos porque temos crido na palavra de Deus. Eu e você enxergamos porque cremos. Nós não enxergamos para depois crer. Primeiro nós cremos e depois nós enxergamos. Jesus disse: se crês, verás a glória de Deus. Como funciona a fé? Primeiro você crê e depois você vê. Aleluia. Jesus espera que creiamos no que está escrito. Primeiro cremos e depois testemunhamos. Tomé primeiro viu e depois testemunhou. Tomé viu e depois creu. Mas Jesus disse que felizes são aqueles que creem e depois veem. Primeiro cremos e depois testemunhamos. É assim que a fé funciona. Se você precisa ver para depois crer, você está limitado aos acontecimentos. Imagina o seguinte: eu vejo algo, agora eu creio. Eu vejo, agora eu creio. Eu só avanço porque eu vejo. Agora vamos fazer o contrário. Eu creio, por isso eu vejo. Eu creio, por isso eu vejo. Agora eu estou vivendo uma vida ilimitada. Você consegue entender isso? Se você precisa ver para depois crer, então você está limitado a ver. Mas se você crê antes de ver, você é ilimitado. Porque o que determina as suas conquistas é a sua fé, e não aquilo que você vê. Se você crê primeiro e depois vê, você é ilimitado. Isso é tremendo. Você determina a quantidade de coisas que acontecem na sua vida, porque você crê, pronto, acontece. Você crê, acontece. Você crê, acontece. E você terá tudo aquilo que você desejar, porque você crê na palavra. Você determina a quantidade de bênçãos na sua vida. A base da nossa fé é o que está escrito na palavra de Deus. Eu tenho que crer no que está escrito. Estas coisas foram escritas para que vocês creiam. 2 Coríntios 5:7 diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Você vive como? Você vive como? Você vive como? Por fé.
e não por aquilo que você vê. Deus primeiro nos dá a palavra. Ao crermos na palavra, vamos testemunhar sobre o que a palavra de Deus contém. Queridos, nós estamos entrando num tempo em que nós não vamos mais dar testemunho sobre respostas das nossas orações. É tão infantil você orar, ter a resposta e testemunhar. Ai, eu orei, Deus falou. Como se você esperasse que Ele não respondesse. Consegue entender isso? Está na hora de você orar, sabendo que a resposta é factível, está ali. Precisamos entender isso. Como funciona a fé? Tome um texto bíblico. Depois, creia de todo o coração naquele texto. Depois, declare o texto. Depois, feche os olhos e veja aquilo acontecendo. Depois, agradeça porque já é teu. Deixa eu repetir isso. Exemplo, Lucas 10, 19. Olha esse texto de Lucas 10, 19. Jesus diz: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. De novo, eu lhes dei. Não darei, eu dei. A autoridade para você pisar cobras e escorpiões. Não estamos falando de répteis, estamos falando de Satanás, seus demônios, os poderes do inferno. E sobre todo o poder do inimigo. E nada lhes causará dano. Você entende que esse texto foi escrito para você? Aí como que você tem que fazer? Você tem que ler na primeira pessoa do singular. Olha de novo o texto. Você tem que ler assim: Jesus, Ele me deu autoridade para eu pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada me fará dano. Vamos ler na primeira pessoa? Diga assim: Jesus me deu a autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada me fará dano. Aleluia, 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 aleluia. Temos a palavra. Temos a palavra. Agora você precisa crer no que está escrito. Depois você declara a palavra. E agora vamos fazer mais um exercício. Assentado como você está, feche os seus olhos por 30 segundos. E você consegue imaginar, enxergar você triunfando sobre uma área problemática da sua vida? Veja, feche os olhos e veja, enxergue. Temos a palavra, você crê na palavra, você confessou a palavra, agora você precisa ver acontecendo. Se você conseguir ver acontecendo, é teu. É teu, é teu, é teu. Já está liberado, é teu. É teu. Aleluia. Queridos, quando Jesus diz assim: felizes os que creem. Quando ele diz felizes os que creem, ele diz porque o resultado é certo. Jesus não ia dizer que você é feliz por crer se a ação, o resultado da sua fé não fosse algo concreto. Feliz são os que creem. Pare de pensar nas necessidades. Leia, declare, veja a palavra de Deus. Desliga um pouco da televisão, desliga um pouco do Facebook, desliga um pouco de Brasília. Pare de olhar se o dólar subiu, se o dólar caiu, se a bolsa subiu, se a bolsa caiu. A única bolsa que você tem que se preocupar é da sua esposa, meu irmão. E você fica agitado com essas notícias. Foi escrito para que você crê. Para você crer. Agora que você está crendo, você é feliz. Foi isso que Jesus nos orientou. É assim que funciona a fé. Estamos gastando tempo demais com essas notícias. Você gasta muito tempo com problemas. Você está ouvindo muito sobre problemas. Ouça mais a palavra de Deus.
Estas coisas foram escritas para que você creia e que você tenha uma vida abundante. Comece a crer na palavra de Deus. Creia, receba, declare, veja ela se transformando em algo concreto, factível na sua vida. Pare de pensar nos problemas. Você chega lá, recebeu o seu salário, olha as contas, tem mais despesa, tem mais saída do que entrada. Pare de olhar nas despesas. Pare de olhar nas despesas, diga: Deus, eu preciso de um milagre. Deus, eu sou herdeiro de Abraão. Deus, existe uma promessa na minha vida. Com isso eu não estou autorizando, dizendo para você gastar mais do que você ganha. Mas existem alguns meses, queridos, que as contas desequilibram, não é verdade? Ou você não sabe disso? E aí, nesse momento você precisa chegar diante de Deus e falar assim: Deus, eu creio, Senhor, eu tenho olhado tanto no problema, tanto na escassez, tanto na falta. Senhor, agora eu consigo ver, imaginar a abundância, a vitória, a conquista. Deus, agora eu consigo imaginar a vida abundante que o Senhor prometeu. Abraão em tudo foi abençoado. Você precisa aprender a fechar os olhos e ver todas as áreas da sua vida sendo abençoada. Quando Deus começa a revelar muito da palavra dele a mim e a você, saiba de uma coisa: quando você começa a ser instruído a crer na palavra, a citar a palavra, a imaginar a palavra, saiba de uma coisa: o diabo vai se levantar contra você. O diabo vem com problemas, ele vem com mentiras, para tirar o seu foco da palavra de Deus, da palavra revelada. Eu sei que para algumas pessoas virem num culto, ou pela manhã ou à tarde, aqui na igreja, é difícil, é trabalhoso. Porque é um convite para um aniversário, é um convite para uma festa, é um convite para não sei o quê, é um jogo não sei do quê, é a corrida não sei do quê. Por que o diabo faz de tudo para você não vir à celebração? Para você não ouvir a palavra revelada. E não ouvindo a palavra, não tem em que crer. E aí você passa a semana atribulada, a semana com problemas, com dificuldade, com fofoca, com mexerico, e você começa a crer nessas coisas. A Bíblia diz: felizes são aqueles que creem. Isso foi escrito para você crer. Aí você está triste, macambúzio, borocochô, e não sabe por quê. Porque você está crendo no problema, na fofoca, na mentira, e não na palavra de Deus. O diabo tem medo da palavra revelada, porque ele sabe que se você crer, declarar e ver ela se concretizando na sua vida, isso vai acontecer. O nosso inimigo quer tirar a nossa atenção da palavra de Deus. A fé muda o nosso humor. Sabia disso? Tinha um homem chamado Eucana. Ele tinha duas mulheres, uma chamada Penina e outra chamada Ana. Essa história de 1 Samuel, ela é maravilhosa, ela é linda. Parte da visão dessa igreja, parte da visão desse ministério, Deus me deu em 1 Samuel. O nome Penina, que é uma das mulheres de Eucana, significa presente. O nome Ana significa graça. Ana significa graça. O texto diz que Penina tinha filhos e Ana era estéril. Naqueles dias, naquela cultura, uma mulher estéril valia menos do que um camelo. Inclusive era permitido, ela podia ser repudiada pelo marido. Mas o texto diz que Eucana amava Ana. E Penina zombava de Ana. Você não vale nada. Você não consegue dar nenhum filho para Eucana. Eu já dei meia dúzia de filhos para ele. Eu que sou a pessoa importante. E a Bíblia diz que naqueles dias tinha uma cidade chamada Siló. E em Siló estava a Arca da Aliança, estava lá o ministério sacerdotal. E a nação de Israel subia para Siló para cultuar a Deus, para oferecer o sacrifício anual. Lá você podia ir na igreja só uma vez por ano. Só uma vez por ano. E o texto diz que Ana, de ano em ano, ela subia lá.
e chorava: Deus, eu preciso de um filho. Deus, olha a minha miséria. Deus, olha para a minha vergonha. E ela gemia, chorava, chorava, chorava. Nesse dia, ela sobe com seu marido Eucana. E ela chega em uma das colunas do templo. E ela se prostra ali. E ela começa a gemer, chorar, dor na alma, angustiada, triste. Passando por ali, vem o sacerdote do templo, chamado Eli. Ele passa ali, olha, e ela só estava gemendo, balbuciando palavras não muito compreensivas. Ele diz assim: essa mulher está bêbada, ela está alcoolizada. Olha o que diz ali o texto, 1 Samuel. Ele diz: você está bêbada. E ela diz assim: não julgues tua serva uma mulher vadia. Eu estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: meu Deus. Eli respondeu, disse para aquela mulher, ele nunca tinha visto Ana, primeira vez: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Irmãos, ele não sabia o que ela estava pedindo. Ele não sabia qual era a necessidade dela. O pastor daquela igreja não sabia o que ela precisava. Queridos, esta mulher, ela foi na igreja várias e várias e várias vezes, vários anos. Mas o pastor nunca tinha liberado uma palavra sobre ela. Por isso, ela não tinha em que crer. A fé sozinha, ela é estéril, ela precisa da palavra. Quando o sacerdote, o pastor daquela igreja, liberou a palavra sobre ela, meu Deus, olha o que ele disse, olha o que ele disse. Ele respondeu: pegue aí, vá em paz, e que o Deus de Israel, e que o Deus de Abraão lhe conceda o que você pediu. Meu Deus, algo está acontecendo, algo está acontecendo, algo está acontecendo. Algo está sendo liberado, algo está sendo liberado. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha o texto, por gentileza, seguinte. Ela disse: espero, creio, ache a tua serva na minha versão aqui, graça em teus olhos, benevolência, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher, se foi o seu caminho, queridos, ela alcançou graça. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e já não era triste o seu semblante. Meu Deus. Uma palavra, irmãos, ela ainda não havia dormido com o marido, ela ainda não estava grávida, nada havia mudado. Ela se levanta por causa de uma palavra, ela caminha em cima de uma palavra, ela come, ela se fortalece, ela come a palavra, ela agora recebe os nutrientes da palavra, e ela não era mais triste. A fé muda o nosso humor. Jesus diz: felizes são os que creem. Ela já não estava mais triste, ela já não estava mais angustiada, ela já não estava mais desesperançada, ela já não estava mais abatida, porque ela creu na palavra. O texto diz que, passado alguns dias, ela se engravidou. Passaram mais alguns dias, ela deu à luz a um menino.
E ela colocou o nome do menino de Samuel. Meu Deus, como funciona a fé? A Bíblia diz que aqueles dias, Deus ele não se revelava, ele não falava, não tinha visões. Deus não estava se comunicando com o seu povo. O texto diz que Samuel estava no templo. E de repente veio uma voz: Samuel, Samuel. Ele achou que era o sacerdote Eli que estava chamando ele, correu para o sacerdote e disse: o senhor me chamou? Ele disse: não, não te chamei não, menino. Volta lá. Ele voltou para a cama dele: Samuel, Samuel. Ele corre novamente para Eli: o senhor me chamou? Não. Ele entendeu que Deus estava chamando Samuel. Samuel foi levantado para quebrar o silêncio de Deus. Deus começou a se revelar, Deus começou a falar, porque a sua mãe, Ana, creu. Samuel foi levantado naquela nação para ungir reis. Samuel foi levantado naquela nação e a Bíblia diz que nenhuma das palavras do profeta Samuel deixou de serem cumpridas, nenhuma caiu por terra. Porque Ana creu. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Você percebe o que está ao seu alcance? Você percebe que Jesus diz: essas palavras foram escritas para que você creia. Felizes são os que creem. Você acha que essa igreja, esse ministério chegou aqui como? Crendo. Meu Deus. Por isso eu digo a você: a arma que o inimigo tem construído contra você não irá prosperar. Meu irmão, minha irmã, você não vai morrer dessa doença, você será curado, curada. A sua empresa não vai quebrar, ela vai prosperar. A sua família, ela vai se manter unida, coesa, forte. Você passará a emprestar a muita gente e não vai tomar emprestado. Os melhores dias da sua vida já chegaram, já estão aí. Você está ouvindo a palavra revelada, a palavra do trono de Deus. Creia, declare, confesse. É assim que funciona a fé. O texto diz que Ana voltou para o seu caminho. Já está na hora de você voltar a caminhar. Você que parou de caminhar, volte a caminhar, retome os seus projetos, retome os teus sonhos que você abandonou. Não tire a mão do arado, não olhe para trás, retome o seu ministério, avance agora, creia e depois você verá. A fé determina o nível da nossa emoção. Quando cremos, a alegria volta ao nosso coração. Ela já não era mais triste. Ele está trocando, o Senhor está trocando as suas vestes de lamento por vestes de alegria. A fé muda o nosso humor. É tempo de júbilo, é tempo de alegria, é tempo de dança, é tempo de refrigério. O inverno já passou, a primavera já chegou. A voz da rola canta. Meu Deus! A palavra de Deus diz: os que têm fé são abençoados com Abraão. Somos herdeiros do mundo, em tudo somos abençoados. O diabo tem que se retirar. O diabo tem que se afastar. O diabo tem que bater em retirada. Os caluniadores têm que se calar. Os invejosos têm que se quebrantar. Os mentirosos têm que se calar. Os orgulhosos têm que se dobrar. As portas do inferno não prevalecem contra a sua vida, contra o teu chamado, contra o teu ministério. Meu irmão, minha irmã,
As portas do inferno não resistem ao avanço da igreja do Senhor Jesus. Ele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele reina para todo sempre. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso irmão. Sabe de uma coisa? Quem tem a noiva é o noivo. Quem tem a noiva é o noivo. Eu não tenho igreja. Essa igreja é do Senhor Jesus. Se você se levanta, você não levanta contra mim, você se levanta contra o noivo, que é o dono da noiva. É assim que funciona a igreja do Senhor Jesus, aleluia. É assim que funciona a fé, misturando-a na palavra de Deus. Os que têm fé já são abençoados com o crente Abraão. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que coisa tremenda. Está sendo edificado? Vamos ficar em pé, por gentileza. Aleluia, 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 aleluia.